Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, meu nome é Douglas, ao seu dispor. Vocês estão bem? Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. E se. E se. E se nós, no dia de hoje, pensássemos mais em acolher as pessoas ao invés de afastá-las de nós ou de Cristo? E se? E se hoje nós meditássemos que o amor de Deus excede qualquer altura ou profundidade ou quilômetro ou quilometragem? E se hoje nós pensássemos que os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso e que quem pode entender todos os pensamentos e intenções do Senhor? E se hoje nós nos preocupássemos mais em orar do que falar? E se hoje nós parássemos de julgar conforme nós pensamos estar certo e julgar o próximo e começássemos a julgar a nós mesmos, fazendo uma boa avaliação, uma boa análise da nossa consciência? E se hoje eu tivesse um filho homossexual ou uma filha homossexual, qual seria o meu papel? Qual seria a minha atitude? E se eu tirasse o tempo que eu digo que as pessoas não vão herdar os céus, procurando até versículos bíblicos, muitas vezes isolados, claro, e procurasse saber se eu estou salvo, se eu fechasse os meus olhos hoje estaria salvo, ao invés de procurar saber se o meu próximo está salvo, vai ser salvo ou não. E se hoje, ao invés de pegar versículos para atacar, dizendo que, olha, mas Deus fala assim, pegasse aquele mesmo versículo e me colocasse dentro dele, se fosse eu, ali, naquele texto fora de contexto. E se eu, ao invés de querer arrumar pretextos para acusar, para atacar, para comentar coisas absurdas, até ofensivas, não perguntasse o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Qual seria a atitude, a ação de Jesus mediante este acontecimento? E se eu, ao invés de comentar que pessoas vão para o inferno, que pessoas perderam a dignidade, como me foi dito num dos comentários, o meu Jesus restaura a dignidade que você perdeu, eu escrevesse de próprio punho, em papeizinhos, aquele versículo áureo e básico das Escrituras Sagradas: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E desse 3 no meu trabalho, colocasse na caixa postal do meu vizinho, sem assinatura. E se eu, ao invés de julgar o outro, julgasse a mim mesmo, todos os dias, todas as horas?
será que nós teríamos tempo para pensar se o outro já está sendo julgado por Deus ou não, e que realmente as Escrituras diz que é Deus quem vai julgar? E se você estiver no céu e o homossexual, como eu, estiver lá e você olhar para mim e falar, eu lembro de você porque eu fiz um comentário no seu vídeo. Você tá aqui, e se acontecer isso? Porém, se nós estivermos na ressurreição da condenação, eu e você que me julgou, e você vai dizer, por que eu tô aqui? Eu não era homossexual, eu não roubava, eu não matava, eu não adulterava. E se? E se aquele que você está dizendo que não vai herdar o reino dos céus, herdar, e você não herdar? Para quem você vai perguntar? O que eu fiz? Eu andava de forma correta e honesta? Seguia todos os preceitos? Não faltava culto? E se eu começasse a pensar que as pessoas merecem mais abraço, respeito, carinho do que pedras na mão, do que pedradas, estilingadas, martirizadas, satirizadas? E se o tempo que eu tiro para ofender as pessoas na internet eu tirasse para estudar mesmo a Bíblia e também a ciência, a biologia, a psiquiatria, a psicologia, a genética, para entender alguns motivos? E se? E se? Nós não paramos para perguntar, e se eu? Não é? Porque é muito mais fácil você ver uma postagem, um vídeo, e já ir logo lá, porque você já tem tudo decorado na cabeça. Mas e o se para você? Você já chamou o se para você? E se eu? E eu finalizo esse vídeo dizendo uma frase que eu escutei numa pregação de um pastor, que ele dizia assim: nós devemos orar pelos nossos irmãos e nos preocupar com eles, sim, e tentar fazer o máximo. Porém, julgar e pegar versos bíblicos para atacar, não. Por quê? Ele falou, aí ele falou o nome dele, eu fulano de tal, como pastor, digo uma coisa para vocês: se naquele dia que Jesus voltar, eu levantar na ressurreição, na primeira da salvação, e estiver no céu, para mim já vai ser uma grande surpresa. Por que eu vou questionar o outro dizendo se ele vai ser salvo ou não? Se para mim vai ser uma surpresa se eu estiver lá, porque eu não vou estar lá por merecimento, mas eu vou estar lá por misericórdia. E se